Caros alunos, hoje damos início ao estudo do reino Animalia. A gente começa pelo grupo dos poríferos e quinidários. O reino Animalia ou Animalia, ele também é chamado de metazoa, porque metazoários são indivíduos que possuem muitas células. Esses indivíduos são eucariontes, né? Lembrando das aulas anteriores, eucariontes é possuidor de carioteca, que é a membrana que vai individualizar o núcleo das suas células. São indivíduos pluricelulares, obtêm sua energia se alimentando de outro ser vivo, né? São chamados de heterótrofos, então são seres heterotróficos. E no grupo, né, no reino animal, a gente vai ter um grupo de invertebrados e vertebrados, que possuem, né, a coluna vertebral e os que não possuem. Então a gente começa aqui pelos poríferos. Então, poríferos também são chamados de espongiários, porque por isso o nome esponjas, né? Mas o mais usual hoje é poríferos. Eles não têm tecido, nem órgãos e muito menos sistemas. São aquáticos, predominantemente marinhos. São seres fixos, formadores de colônia. E abrangem um nicho muito variado aí. A estrutura dos poríferos, embora a gente não tenha um tecido verdadeiro, a gente vai ter aqui uma parede, né? E essa parede é formada por porócitos, coanócitos, espículas calcárias ou espículas silicosas, os pinacócitos, que essa célula aqui parece um tijolinho, e os amebócitos. A gente tem aqui o mesênquima, que seria uma pseudotecido, né? Que ele tem uma camada de proteína, que é a espongina, e junto dessa espongina a gente tem os amebócitos e as espículas que vão dar sustentação ao corpo dos poríferos. Tá? O pinacócito, como eu falei antes, ele tem esse formato de tijolinho, porque ele vai, né, vamos dizer assim, ele vai montar essa parede dos poríferos. O porócito, ele dá o nome ao grupo, né? É o poro, né? Então ele permite a entrada de água para o interior dessa cavidade aqui chamada de espongiocele ou átrio. Então a água entra pelo poro, atinge a espongiocele e sai pelo ósculo, que é uma abertura aqui na parte de cima dos poríferos. E aqui a gente tem essa estrutura, que é a célula responsável pela digestão, que é o coanócito. O coanócito ele tem um colarinho e um flagelo. Esse flagelo ele fica balançando, fica chicoteando dentro da água, e então ele puxa as partículas que estão em suspensão na água para dentro da célula, para dentro do coanócito, para ocorrer a digestão. A gente encontra 3 tipos morfológicos dos poríferos, que é o ascon, sícon e o leucon. O ascon é o mais simples, tem dimensões reduzidas, e o átrio ele ocupa bastante volume e está completamente revestido pelos coanócitos. Então aqui a gente tem um ascon, então a gente vê que o átrio ocupa bastante volume e ele está revestido aqui pelos coanócitos. Então aqui mais uma vez explicando, a água entra pelo porócito, atinge o átrio e depois sai pelo ósculo. Uma outra estrutura é o sícon, que ele tem paredes mais espessas e rugadas, e os canais inalantes e exalantes. Então aqui a gente pode ver suas paredes mais enrugadas, né? É um aumento aqui da superfície de absorção, né? Então, embora não tenha uma divisão física, aqui a gente tem os canais inalantes e os canais exalantes.
Nos canais inalantes a gente tem os poros e nos canais exalantes a gente tem os coanócitos que estão ligando essa estrutura ao átrio, que é essa abertura central aqui. Então a água entra pelos poros e sai pelo ósculo, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. E a última estrutura é o leucon, ela tem menor espongiocele e o corpo é mais desenvolvido. E ele tem grande capacidade de filtração. Então, como a gente pode ver aqui, ó, a água entra, passa por essas câmaras e depois ela sai. Então, o seu átrio é muito reduzido, né? A sua espongiocele quase não existe. Essas câmaras são chamadas de câmaras flageladas ou câmaras vibráteis, né? Porque a gente tem aqui o coanócito, ele fica vibrando aqui dentro, ele fica batendo os seus flagelos, né? Fica vibrando. Então a água entra, passa pela câmara vibrátil e sai pelo ósculo aqui. Atinge a espongiocele e depois sai pelo ósculo. Então, fazendo uma analogia ao sistema digestório humano, isso aqui seria uma evolução dos tipos morfológicos dos poríferos, né? Então aqui a gente tem uma maior absorção de nutrientes através dos coanócitos, porque a gente tem uma maior superfície de contato com a água, para poder tirar da água os nutrientes necessários para eles. A gente tem 3 classificações dos poríferos. Então a primeira classificação é um grupo chamado de calcária, que o próprio nome já fala, ele tem esqueleto com espículas calcárias. São marinhos, predominante, tem pequeno porte e o seu corpo é tubular em forma de vaso, né? Aí a gente tem a Icifa, que é esse porífero bonitinho que parece uma banana. A gente tem a Desmospongi, que é um grupo que parece um caldeirão de bruxa, né? Então eles têm espículas silicosas e as fibras proteicas para aumentar, né, a sustentação da parede aqui dos poríferos, para formar espongina, né? São marinhos, tem um porte variado, pode atingir até vários metros de comprimento. Não sei se dá para perceber que a gente tem um nadador aqui, ó, e o porífero é quase que maior que o nadador, se não for maior, né? Possuem formas variadas e incrustam-se sobre pedaços de madeiras envelhecidos. Caso não achando esses pedaços de madeira, ficam mesmo no substrato marinho. Aqui eu coloquei o gênero Cestospongi, essa figura aqui. E aqui, por último, a gente tem a Hexaquitinellida. Ela é formada por espículas silicosas raiadas. Cada espícula silicosa ela tem 6 prolongamentos, por isso o nome Hexaquitinellida. São exclusivamente marinhos, né, e de mares profundos. O seu corpo é em formato de funil e ele pode chegar de 7,5 centímetros a mais de 1 metro de comprimento. E elas ficam fixas no substrato marinho. Então aqui eu tenho o gênero Cliona sp. Os poríferos podem se reproduzir de forma sexuada ou de forma assexuada. Na forma sexuada, a gente tem a formação do zigoto, e esse zigoto vai dar origem a uma larva nadante. Aqui a gente tem 2 tipos de larvas, a larva anfiblástula e a larva parênquimula. Então aqui a gente vê a reprodução sexuada. O espermatozoide sai de uma esponja, nada, vai pela corrente marinha, entra pelo poro e chega até o óvulo. Ocorre a fecundação e então é liberada a larva, que é nadante, e essa larva fixa-se no substrato novamente até formar um novo indivíduo. O interessante é que a gente está vendo essa estrutura aqui, isso aqui seria os coanócitos. Então nesse momento os coanócitos eles têm a função de fazer a locomoção dessa larva através dos seus flagelos.
Quando essa larva atinge o substrato, ocorre uma invaginação e esses coanócitos são jogados para dentro, né, essa estrutura vai se dobrar para dentro para poder formar o átrio. Então os coanócitos vão ficar aqui no átrio, depois vai ser aberto o ósculo e a gente tem um novo indivíduo. De forma assexuada pode ocorrer por brotamento, regeneração, né, e a gêmula, que são aglomerados de células. Então aqui a gente tem uma gêmula, aqui a gente vai ter uma formação de uma cutícula, né, de uma membrana externa e uma membrana interna para juntar essas espículas calcárias ou silicosas. Tá? Aqui vai ser formado tipo um arquêntero, né? Aí a gente tem os arqueócitos, por isso o nome é arqueócito, que aqui é tipo um arquêntero, igual a gente viu lá na embriologia. E dentro aqui a gente tem os amebócitos. Eu não falei antes, mas os amebócitos, eles são células que podem se transformar em qualquer outro tipo de células. São chamadas de células totipotentes. Então isso aqui seria uma gêmula. Ou, né, a gente pode dizer, seria uma gema miniatura, né, gêmula. É o diminutivo de gema, né? Aqui a gente tem o brotamento. Então um grupo de células forma um novo indivíduo. Esse indivíduo pode ficar aqui formando colônia ou pode se soltar e formar um indivíduo isolado. E aqui a gente tem a regeneração, né, que eu já comentei várias vezes. Se você pegar um porífero e passar no liquidificador ou no moedor de carne, vários pedacinhos dele que sobrar, eles vão ter várias células, né? Essas células vão começar a se organizar novamente até surgir o novo indivíduo. Então aqui a gente finaliza e eu vou gravar os quinidários depois.